Quando Acho você... que o amor paterno e materno, né, principalmente, na minha opinião, não é à toa que a gente fala tanto que é o que mais se aproxima do amor divino, né? Porque é uma doação mesmo, é um abrir mão de conquistas, lugares que você, como você colocou, né, de profissional. E dentro da nossa geração, né, nós somos da mesma geração, isso é muito mais pesado do que foi para nossas mães, talvez, né? Porque nós somos uma geração que foi estimulada a produzir, a performar, né? Mulheres que não dependam de homens, né? Então era isso que a gente ouvia, né? Assim, então acho que voltar a um pouco atrás ou abrir mão um pouco desse espaço acaba sendo um pouco mais doloroso mesmo pra gente. A gente recebe e reage, recebe e reage. A gente não... Inclusive, esse é um aspecto muito importante, viu? Porque nós somos livres na medida em que agimos conscientemente e não reagimos. Então, ontem à noite eu estava conversando com a minha afilhada e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a questão da inteligência emocional. E a inteligência emocional não consiste em não sentir. Eu estava explicando isso a ela. Que não consiste em não sentir, porque a gente vive... talvez numa geração que quer mascarar o sentir. Reconecta. Olá, eu sou Lívia Cisneiro, sou médica ginecologista. Estou aqui com minha amiga, a doutora Gabriele Tigre, que também é ginecologista, especialista em cirurgia ginecológica, em cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica. E este é o Reconecta Podcast. Muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao Reconecta Podcast. Hoje a gente vai falar de um amor que é um amor muito mais do que o amor romântico, o amor materno. Hoje a gente vai trazer para vocês uma abordagem de uma comunicação amorosa, de como nós, mulheres, podemos nos desenvolver e nos aprofundar nos nossos afetos e tratar desses afetos de uma forma muito mais assertiva. A gente vai falar um pouquinho sobre o livro As 5 Linguagens do Amor, que é um livro que vem me norteando desde a gravidez. Agora eu estou fazendo uma releitura desse livro e, assim, tem me ajudado muito a perceber e me comunicar melhor com as minhas afetividades, com os meus filhos, com meu marido, com as minhas amigas, e trouxe hoje para vocês uma pessoa que realmente é uma pessoa extremamente afetuosa, uma pessoa que acolhe muito bem e que tem uma linguagem muito, muito gostosa da gente escutar e de se inspirar, que é Jéssica, que é uma psicóloga. Ela é especialista em TCC e avaliação psicológica e também em neurodesenvolvimento. Neuropsicologia. Desculpa, neuropsicologia. Tudo bem. Jéssica, é um prazer ter você aqui. Que bom que você aceitou o convite. Jéssica também tem um podcast que fala muito sobre afetos, de como a gente se evoluir, né, como pessoa, na nossa passagem, que é muito curta na Terra, como a gente se conectar com o que realmente importa, com a nossa essência, com o divino e com os dons que Deus nos dá. E é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que tem plantado muito, né, tudo que eu escuto sobre ela, tudo que a gente acaba conversando, tem sido muito frutífero. E é um prazer ter você aqui, seja muito bem-vinda, fique à vontade para iniciar, para todo mundo começar a se deliciar com os seus conhecimentos. Oh, muito obrigada. Eu fiquei realmente muito honrada com o convite, não esperava. E vai ser ótimo. Eu acho que a nossa conversa vai ser muito, muito legal, né? Assistir vários podcasts de vocês. Gosto muito da linguagem e do propósito mesmo que vocês buscam. E eu acho que a saúde da mulher realmente é integral, não é só sobre a nossa profissão, nem só sobre a nossa maternidade, mas sobre tudo isso, como que a gente vai se integrando, que é o propósito mesmo do podcast de vocês.
E, assim, é interessante, assim, a gente atende mulheres, né? E você fala muito para mulheres. Sim. E ontem, curiosamente, eu estava atendendo uma paciente que ela está estudando para concurso. Se ela estiver ouvindo, ela vai saber que é ela. E, assim, ela muito motivada e focada em estudar para concurso. E casou-se de forma meio inesperada, por questões mais burocráticas de convênio. Ela, mas eu quero ter o meu casamento. Tá bom. E aí eu falei assim, e seu filho, tá pensando em filho? Porque ela tava já na idade ali de 33 anos. Tô pensando, mas eu quero passar no concurso. Eu falei assim, você já pensou no plano B? Você viveria sem um concurso? Você viveria sem o seu filho? O que é mais importante? Vamos tentar organizar e estratificar essas prioridades. Porque assim, a gente tenta viver muito agora, mas a maturidade, a vivência como mulher nos chama para aquele momento. A gente vive muito, estou só na escola, estou vivendo só a minha escola. Eu vou para a faculdade, estou vivendo só a escola, a faculdade, eu vou estudar só a faculdade. Então agora eu estou começando a vida na minha vida profissional, então eu vou focar muito nessa vida profissional. Só que chega um momento que a vida nos pede esse olhar ampliado. De que a gente não é só profissional, a gente não é só mulher, a gente não é só esposa, a gente tem que ter família. E como você, na sua trajetória, conseguiu estabelecer isso na sua vida, né? De como enxergar os papéis e fazer com que eles se comuniquem e se integrem, e não um se distancie do outro e faça um movimento de repelir o outro. Muito interessante mesmo, porque eu acho que desde sempre eu quis ser mãe. Sempre quis ser mãe e sempre quis ser independente financeiramente, ter um desenvolvimento profissional. Sempre. Desde que eu me entendo por gente, essas realidades, elas existiram no meu coração. E eu sempre falo, né? Até conversando com meu marido, com as minhas amigas, que não necessariamente eu tive muitos exemplos de amor verdadeiro, intenso, sabe? O relacionamento dos meus pais é ótimo, mas, enfim, eu venho de uma família que teve muitos divórcios mas o amor, ele sempre me chamou muito a atenção, assim como a maternidade, assim como o sucesso profissional. Então, eu acho que desde sempre esteve germinada ali no meu coração essa realidade. E conforme eu fui, né, decidindo a minha profissão, eu sempre tive em mente que eu precisava caminhar para todas essas áreas ao mesmo tempo. Isso sem ter, talvez, a clareza, o discernimento técnico e espiritual que a gente vai desenvolvendo com o tempo. E muito, muito engraçado, que uma vez eu ouvi essa definição, e essa definição me tocou muito, que o bem é a gente conseguir, de fato, hierarquizar os valores, a gente conseguir colocar no lugar certo para não se tornar um mal. Então, não faria sentido eu colocar a profissão 100% acima da minha vontade de ser mãe ou da minha vontade de casar, porque isso se tornaria um mal. Isso virou, de fato, uma máxima na minha vida, hierarquizar os bens. E assim eu fui tentando, né? Então, enquanto eu estava solteira, eu me dediquei muito à parte profissional e eu sou colérica. Falando aí Temperamentos, né? de temperamentos, de recursos, eu sou colérica. Então, eu fui ao máximo ali. Eu entrei em várias áreas, né? Na psicologia hospitalar, na neuropsicologia. Teve uma época que eu queria ir para a jurídica. Estudei muito, fiz várias pós antes de casar, para ficar meio que pronta. E quando eu conheci Vitor, eu tive a certeza que eu casaria com ele sem eu nem saber se ele tava afim de mim. Muito engraçado. Eu cheguei em casa e falei, mãe, eu conheci uma pessoa que eu não sei como, mas vou casar com ele. Isso é uma pessoa determinada. Não, mas não tinha nenhuma probabilidade. E aí o nosso relacionamento... Aí, de fato, ele começou a conversar comigo por conta do Viktor Frankl. E eu tinha postado uma frase lá no Facebook, na época Facebook. E a gente começou a conversar sobre isso. Então, o meu relacionamento com ele me aprimorou muito enquanto pessoa, enquanto profissional. Ele me deu vários livros de Viktor Frankl, vários livros da psicologia atomista. Ele me incentivava muito. Ele sempre olhou para mim e falou assim, você tem potencial disso, vá, você consegue. Então, o amor, que é um dos temas, né, que a gente vai conversar aqui, ele sempre me amou a ponto de curar as minhas feridas, as minhas dores e me colocar para frente. Então, nesse sentido, o trabalho e o amor já estavam unidos. E quando a gente casou, eu sempre quis ter filhos, então a gente nunca evitou
sempre foi uma coisa assim que eu quero ter e eu quero ter. Nunca nem refleti muito sobre o momento. Enfim, talvez isso seja uma coisa que talvez eu pensaria um pouco melhor. Não no sentido de ser fechada à vida, mas, sei lá, de digerir um pouco do porquê que eu queria ter filhos. Mas, enfim, então, sempre fui aberta. Então, quando meus filhos nasceram, foi uma ordem, foi natural. Natural, porém sofrido, mas foi natural. Foi sofrido porque é difícil você abrir mão de um espaço que você conquistou arduamente. E psicologia não é uma área de fácil inserção, né? Você tem que se destacar. Tem que ter confiança, é uma relação, né, com o paciente. Não só nesse sentido, porque eu acho que com o paciente você conquista o paciente de alguma forma, ele vê resultados e aí ele vai te divulgar para outra pessoa, boca a boca ele acontece. Mas em relação aos outros profissionais, a você ter confiança que aquilo vai pagar suas contas, de que o paciente vai ter alta e vai ter rotatividade, entende? Então, eu conquistei esse lugar... Mercado, né? Isso, do mercado. E eu conquistei esse lugar de forma muito estratégica, depois eu posso até falar para vocês. E aí, nascem os filhos, eu já tinha o quê quando o Clary nasceu? Eu acho que eu tinha 6 a 7 anos de profissão já, quando ela nasceu. Então, eu já estava bem, muito bem. Aí, agora eu falo, não, eu vou reduzir muito. Então, foi sofrido, mas depois que eu consegui reduzir, eu entendi que aquele era o meu lugar no mundo. É como se, hoje eu sinto isso, né? Hoje que eu trabalho home office, que as coisas elas estão adequadas ao meu amor, né? Ao meu relacionamento amoroso, aos meus filhos. Eu sinto que eu tô no lugar que eu deveria estar. Eu tô em paz com isso, sabe? Completamente adequada e ajustada. Mas foi sofrido. Mas existe um momento da gente aceitar a nova realidade. Porque, assim, a gente vive um auge profissional. Sim. Tô falando até por experiência própria. Uhum. Você chega no lugar que você queria estar. Vem, assim, aquele desejo genuíno, aquela realização de um sonho que é ter um filho. Só que vem uma quebra de expectativa também. E meio que você se despede de um estilo de vida, de uma vida que você construiu e faz uma readequação. E, assim, a gente fala aqui rapidamente, parece, ok. Mas, assim, na pele, é uma coisa, assim, que é sofrida, assim. Você tem que realmente ter resiliência, você tem que entender e ver muito além daquele agora. Uhum. Tem que ver uma coisa mais pra frente, né? Assim, é uma construção de uma pessoa, de uma família. Então, realmente, o que você fala, assim, faz muito sentido pra mim, porque realmente é isso. Quando você... O amor paterno e materno, né, principalmente, na minha opinião, não é à toa que a gente fala tanto que é o que mais se aproxima do amor divino, né? Porque é uma doação mesmo, é um abrir mão de conquistas, lugares que você, como você colocou, né, de profissional. E dentro da nossa geração, né, nós somos da mesma geração, isso é muito mais pesado do que foi para nossas mães, talvez, né? Porque nós somos uma geração que foi estimulada a produzir, a performar, né? Mulheres que não dependam de homens, né? Então, era isso que a gente ouvia, né? Assim, então, acho que voltar a um pouco atrás ou abrir mão um pouco desse espaço acaba sendo um pouco mais doloroso mesmo para a gente. Mas para vocês que já vivem isso, o que vocês têm de volta, né? O amor que vocês construíram e essa relação de pai, mãe, filhos, enfim, tudo que vocês vêm construindo, eu acho que acaba respondendo todas as dúvidas, todos os questionamentos, né? Não tem nada igual. E aí, entrando, né, no tema central, né, do nosso podcast, falando do livro, né, das 5 linguagens do amor, eu queria que você definisse para a nossa audiência, quem não teve a oportunidade de ler, ou quem leu, mas que quer aprofundar um pouco mais, é algo que ressoa muito assim, comigo, que Gabi trouxe. Eu não conhecia o livro, mas eu conhecia o conceito, né? E sabia exatamente qual é a minha linguagem de amor, né? E isso é tão transformador a gente, né? Se compreender e poder compreender o outro, né? Não ter expectativas de algo que o outro talvez não possa oferecer, né? Acho que está todo mundo nessa vida tentando oferecer o seu melhor, ainda que não seja aquilo que eu espero, né? Então, como é que você utiliza essa ferramenta no seu trabalho, no seu dia a dia, nas oportunidades que você tem de levar informação, né? De que forma esse conceito te tocou e de que forma você consegue tocar as pessoas com ele? Conceitue ele primeiro. Conceitue primeiro. Então, as 5 linguagens do amor, quando eu tive acesso ao livro a primeira vez, na época Saraiva, lá do Salvador Shopping, eu me lembro quando eu vi o livro. Eu achei muito audaz mesmo, né, do autor trazer
uma tentativa ali de mapear a forma das nossas necessidades. E, de fato, né, o conceito é exatamente esse. Ele mapeia as nossas necessidades afetivas nessas 5 linguagens que... ou seja, a forma como nós nos sentimos verdadeiramente amados. Então, fez muito sentido, porque eu percebia que, por exemplo, sei lá, meu pai não tinha linguagem do amor de presente, de dar presente, mas ele tinha muito atos de serviço. Eu pude compreendê-lo melhor, né? E isso muito antes da psicologia. Então, Desculpa te interromper. Fala quais são as 5 linguagens, porque acho que a Isso. maioria da nossa audiência não conhece. Isso, eu vou falar. Então, primeira coisa é isso, né? É entender como que, de fato, nós recebemos e ofertamos amor para que a gente possa ter mais assertividade na relação. Por isso que eu achei pretencioso, assim, né? Como é que ele sabe que ele mapeou tudo? Mas, enfim. Então, quais são essas 5 linguagens? Palavras de afirmação, que são pessoas que gostam, que precisam ser reforçadas naquilo que fazem. Olha, você faz bem, você é boa naquilo. Engraçado que, fazendo até um paralelo com os temperamentos, os coléricos tendem a ter muito essa necessidade. Então, tem muito paralelo, né? Esses instrumentais. Atos de serviço, que é você fazer coisas para mostrar que ama. Então, eu faço um cafezinho, eu arrumo a casa, enfim. O dar presentes eu viajei, eu trago uma coisinha, eu sempre tô ali lembrando e materializando o meu amor, né? Recebendo. Engraçado que, como psicóloga, eu já recebi tanta coisa, assim, das coisas mais engraçadas, das mais fofas. E teve uma vez que eu recebi uma coisinha que o avô de uma paciente fez, talhado na mão. Eu achei aquilo de um primor, né? A forma como ele se sente amado e eu adoro também. Então, enfim, só me lembrei disso para falar. Então, atos de serviço, presença, a presença de qualidade, de você estar ali com a pessoa, ofertando atenção para a pessoa. É uma linguagem muito comum dos melancólicos, e toque físico, que é muito comum nos sanguíneos. Então, é bem interessante, né? E quando a gente consegue compreender, a gente consegue alinhar a expectativa. Porque eu acho que a grande dificuldade de amar e ser amado é conseguir ver a verdade das coisas. Então, a gente olha para uma pessoa e mais a gente projeta nela do que a gente enxerga ela tal como ela é. Então, as linguagens do amor, assim como os temperamentos, eles trazem esse alinhamento de expectativas. Olha, essa pessoa sente um mundo diferente de como eu sinto. Um conceito que eu sempre falo muito, tanto para as minhas alunas quanto para os meus pacientes, é esse conceito do mundo pressuposto. A gente tem muito essa sensação de que os outros sentem e pensam como a gente sente e pensa. E as linguagens do amor e os temperamentos vêm nos alinhar relacionado a isso de, olha, isso não é tão valoroso para ele, mas, sabe, não necessariamente ele deixa de te amar. E quanto mais a gente consegue compreender esses movimentos, mais a gente consegue tanto ser assertivo em amar, quanto misericordioso ao receber o amor, né? Porque cada um tem as suas fraquezas, as suas dificuldades ali, né, no ser amar. E aí eu falei tudo... É isso mesmo. E o que é mais interessante, assim, dessa nossa conversa é que tem muita expectativa envolvida, Sim. né? Tudo que a gente... Quando a gente para analisar friamente, né? Para fazer uma análise mais fria das nossas desavenças, dos nossos problemas emocionais com alguma pessoa, é muito sobre o que a gente espera que ela reaja àquela nossa atitude e o que a gente espera que ela faça por nós. Isso. Né? E é interessante que, assim, às vezes você tá fazendo, dando muitos presentes para aquela pessoa, sei lá, agradando de uma forma que para ela não faz o sentido. Então, eu acho que essa ferramenta, para mim, no primeiro momento que eu li o livro, eu achei interessante, ok, é isso mesmo, tá tudo bem. Mas, assim, hoje eu vejo que acho que a criança ela é tão pura no sentimento e na reação que você consegue ver meio sem aquele véu que nós adultos começamos a construir, né? Aquele véu social de, né, você tem que ser educado, você tem que ser cortês. E a criança não, ela tá ali na lata. E aí você consegue enxergar um pouco mais puro isso daí, e aí você vê que é quando a gente se sente verdadeiramente amados por quais são as nossas referências, que são, né, as nossas parcerias, nosso marido, nossos filhos e nossos pais, que são aqueles que têm um afeto mais direto. Se a gente consegue se sentir amado, a gente consegue se sentir seguro. E isso aí é o que é o pulo da questão, né? Então, assim, entender antes mesmo de julgar seria algo que seria racionalmente melhor. Mas não é o que a gente
faz na maioria das vezes, né? A gente recebe e reage, recebe e reage. A gente não... Inclusive, esse é um aspecto muito importante, viu? Porque nós somos livres na medida em que agimos conscientemente e não reagimos. Então, ontem à noite eu estava conversando com a minha afilhada e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a questão da inteligência emocional. E a inteligência emocional não consiste em não sentir. Eu estava explicando isso a ela. Que não consiste em não sentir, porque a gente vive... talvez numa geração que quer mascarar o sentir. Então, muitas idas ao psiquiatra, às vezes desnecessárias, né? Usa drogas mesmo, lícitas e ilícitas, para se entorpecer e não sentir. E a liberdade está exatamente em sentir e fazer mesmo contra o seu sentir. Entende? Porque eu consigo perceber que essa dor talvez foi criada, existe a memória de um trauma, de uma dificuldade, mas eu consigo transpor isso, porque eu interpretei e eu sei onde eu quero me posicionar. Então, a liberdade está muito mais em sentir e agir tal qual você acredita do que reagir. E muitas vezes, quando a gente está falando do amor, a gente faz exatamente o oposto. A gente age de forma instintiva e completamente animalesca. E aí que é só reagir, reagir, reagir. Por isso que os relacionamentos acabam. Porque a gente precisa se sentir compreendido e olhado pelo olho do outro, né? Eu falei pra vocês que Vitor me curou muito das minhas dores emocionais e me alavancou em muitos aspectos, né, da minha profissão, justamente por isso. Porque ele me olhou com um olhar de compreensão. Eu sei quem você é, entende? Por isso que você pode ir. E às vezes a gente não faz isso. A gente quer, na verdade, ser compreendido e a briga, a batalha tá ali. Tipo, me compreenda, bora, me compreenda. E se você faz o movimento oposto de você compreender o seu marido, o seu filho, naturalmente vai vir. Ele vai te compreender, porque o amor traz esse constrangimento natural, né? Isso acho que se a gente conseguir, né, assim, colocar em prática isso aí que você colocou agora, que a gente tem um pouco de compaixão mesmo por aquilo que receber com compaixão, né, e não com a expectativa, né, a reação também que Gabi trouxe, que é a gente estabelecer uma comunicação, né, uma forma de se comunicar, seja de comunicar afeto, de comunicar amor, de uma forma mais amorosa, né? É algo meio óbvio, mas não é, na prática não é bem assim, né? A gente às vezes acaba se frustrando porque espera que o retorno daquilo que a gente oferece seja na mesma medida, né, na mesma proporção, enfim, do jeito que a gente espera, e não é. A gente está falando muito sobre as linguagens de amor, no sentido de a gente estabelecer essa sintonia, né? De quem oferece, de quem recebe. Isso é importante para a saúde das relações. Mas nós somos, né, atendemos mais mulheres, né? Eu digo que nós somos médicas de mulheres, você também, como psicóloga, tem um público maior feminino. E eu atendo muitas mulheres que têm como linguagem de amor principal o serviço, né? E aí elas servem a tal ponto de se anularem. E não, então, às vezes, não é só sobre o que eu ofereço, ou como eu recebo, mas é sobre como eu me amo também. Qual é a minha linguagem de amor para comigo mesma, né? Então, como é que você aborda, como é que você usa esse conceito para despertar nessas mulheres o entendimento de que se ela não tiver esse amor próprio, esse olhar de amor, entender o que é que eu posso fazer por mim mesma, que demonstra esse afeto por mim, eu acabo tendo também relações mais saudáveis, expectativas mais alinhadas. E, acima de tudo, eu ofereço mais, porque uma mulher curada, né, tratada, uma mulher que tem a amorosidade dela curada, ela também oferece mais. Ela vai, inclusive, servir melhor, né? Eu penso assim. Com certeza, né? Quando a gente tá passando por uma situação adversa, primeiro a gente tem que se salvar para depois salvar o outro, né? A boia de salvamento a gente só joga depois que a gente tá salvo, então faz todo sentido. A máscara do avião só dá para colocar depois que coloca a sua também. Exatamente, era esse o exemplo que eu queria vir, veio do barco. mas sim, exatamente. Então, como é que... isso é algo que eu trabalho muito lá no itinerário dos afetos e com as minhas pacientes, né? E que eu tento aplicar 100% na minha vida, porque eu acho que ser psicólogo é buscar ser coerente, senão a gente não consegue desenvolver.
A primeira coisa é que a gente precisa se conhecer. As linguagens do amor revelam necessidades. Então, as nossas necessidades de afeto. Mas a gente tem uma série de necessidades que precisamos conhecer, que vem ali fruto da nossa história. Então, às vezes, as pessoas têm mais necessidade de se sentir reconhecido, de se sentir amado, de se sentir visto, enfim, uma infinidade de possibilidades relacionadas a isso, né? E de ser cuidado. Então, a gente precisa se conhecer. E esse movimento de se conhecer, ele começa em pequenos passos, né? Inclusive, esse é o nome do método, justamente por isso eu vou tentar destrinchar, assim, de uma forma breve para vocês. Porque sem esse conhecimento, nós não conseguimos avançar num amor autêntico ao outro e nem em relação a nós mesmos. Então, eu parto do princípio de que as nossas emoções, elas são grandes tradutoras das nossas necessidades. Então, é como se fosse a dor de dente, né? Então, a minha raiva, a minha tristeza, pensando nos divertidamente aí, nas emoções primárias, elas vão me revelar necessidades. E cada emoção traz uma necessidade. A tristeza fala da inadequação, a raiva da falta de limites, o nojo de um certo menosprezo que eu trago a respeito de certas situações, a alegria de satisfação, o medo da vulnerabilidade. Então, quando eu falei que hoje estamos muito entorpecidos, né? Não queremos ter acesso às nossas emoções. Mas quando a gente destrava isso e a gente começa a acessar, olha, eu tô com medo, eu vou olhar para esse medo. Olha, eu tô com raiva, eu vou olhar para essa raiva. Quando a gente começa a fazer esse movimento, a gente vai entrando em contato com as nossas necessidades. E você entende que a linguagem do amor, ela vem aí de forma colateral, assim, até como ou uma necessidade temperamental, ou uma necessidade a respeito de traumas, situações que foram difíceis que você viveu. Quanto mais clareza você tem a respeito dessa necessidade, mais você vai saber se colocar, porque você vai dar proporção. Então, no método dos pequenos passos, que é essa chave de leitura para todo o itinerário, visa justamente isso, né? Você conseguir compreender a sua motivação última. Uma coisa que você falou que é muito difícil, porque hoje nós somos motivados a sermos grandes profissionais. Esse é o problema, porque a nossa motivação não é amar, é sermos vistos, reconhecidos. Então, isso vai acabar gerando um certo utilitarismo nas relações. Como é que a gente diferencia um objeto de uma pessoa? O objeto, ele é limitado. Então, essa xícara, ela tem um conjunto limitado de possibilidades para eu fazer com ela. Eu posso jogar ela no chão, estou usando ela errado, mas ela vai me dar uma resposta previsível, que é quebrar. E pronto. Eu posso usar ela de forma adequada, que é beber. Eu posso usar ela para, sei lá, receber uma florzinha. Eu posso usar de forma adequada ou inadequada, mas ela é previsível. As pessoas não. Elas têm um mundo interior muito vasto, muito grande. Então, quando a minha motivação não é o outro, não é amar verdadeiramente, mas sim me utilizar, os filhos sentem. Entende? Os amigos sentem. Vocês já repararam a diferença de vocês serem verdadeiramente amigas de uma pessoa e de uma pessoa que tá usando a sua amizade pra algo, mesmo que seja com a melhor das intenções, assim, tipo assim, não é algo, assim, inadequado, mas ela tá utilizando do seu conhecimento, não é um amor autêntico. E existe essa amizade que você sabe que a pessoa sofre com a sua dor e regozija com os seus amores. Então, a motivação, ela tá no centro. Quando a gente entende as nossas necessidades, a gente retifica a nossa forma de amar. E a gente pode amar mais e melhor, né? Os nossos filhos, os nossos maridos, e até repensar. Então, eu digo assim, eu mesma, eu entendo por que eu queria me destacar profissionalmente e tal. Porque eu vim da faculdade e, não sei, eu acho que os meus professores, na certa, não tiveram muito sucesso, porque falavam assim, como se eu fosse passar fome por ser psicóloga. Juro. Então, eu saí assim, meio... E aí, minha família não conhecia muito a respeito da psicologia. Na época, estava em baixa, né? Tem 10 anos que eu formei, 15 que eu entrei. A psicologia tá em alta hoje. E aí, as pessoas falavam... eu lembro que um tio falou pra mim assim... você ganha dinheiro no mole, hein? Só sentar e conversar. Rapaz, eu fiquei muito chateada. Mas você entende, quando a gente entende que existia ali uma necessidade de falar, olha, eu consigo. A gente consegue retificar essa, não pode ser a necessidade de eu avançar. A necessidade de eu avançar na psicologia precisa ser, de fato,
o amor ao outro, como é que eu posso dizer? Eu consegui aprender a dignidade da vida do outro e ter esperança que essa dignidade ela pode chegar ao seu máximo. Então, a gente só pode retificar se a gente entra em contato com a necessidade. E, às vezes, a necessidade é a mais baixa. Entende? Falei um monte, não foi? Eu queria, na verdade, quando eu trouxe esse assunto, que, assim, é uma situação até... Nos últimos meses, talvez, eu tenho atendido muitas mulheres que são líderes, né? Que são pastoras, esposas de pastor, prefeitas, médicas, né? Então, são mulheres que têm... Posição de destaque. Elas são líderes, né? E precisam exercer a liderança delas. E, às vezes, a linguagem de amor por si só delas é o serviço. Né? E elas têm algo maior, né? E justamente isso que você falou, existe um propósito naquela função, não é só um trabalho, não é só uma posição, existe um propósito, elas querem entregar amor e a principal forma de manifestar esse amor é servindo, só que às vezes servem sem dormir. Eu sou, né, não sei se você conhece minha área de atuação, mas eu trabalho muito com estilo de vida, né, com uma medicina mais funcional integrativa, então quando essas mulheres estão muitas vezes exaustas, né, por servirem tanto, né? Negligenciam a própria saúde. Exatamente. Então, elas estão dormindo mal, elas estão comendo o que tem, né, o que está disponível. Elas não têm tempo, entre aspas, né, de fazer uma atividade física. E não é fácil você entrar nesse contexto com elas, porque existe até uma espiritualização daquela negligência, né? Mas é por amor, é para Deus. É um sacrifício, né? Exatamente, é como se fosse um sacrifício. Então, quando nós estamos aqui falando dessa importância, né, de a gente saber se entender um pouco mais, entender o próximo também um pouco mais, eu quero lembrar essas mulheres, né, não só elas, mas todas que estão nos assistindo, que a gente precisa reconhecer a nossa própria linguagem de amor também para conosco, para que a gente, inclusive, sirva melhor. Né? Então, qual é a minha linguagem de amor para comigo mesma? Eu tenho me tocado de uma forma, né, amorosa, né? A minha linguagem de amor é o serviço. Eu tenho um serviço para comigo também, ou eu estou negligenciando completamente minha saúde? Então, eu acho que essa era o que eu queria tocar com vocês, essa necessidade, essa importância de que quando a gente prioriza também o cuidado para conosco, nós não estamos... não é um tempo que eu estou abdicando daquilo que eu poderia estar fazendo pelo outro. Pelo contrário, eu estou me tornando mais forte, mais disponível, mais amorosa e principalmente mais saudável para poder... É que eu acho que tudo na vida é o equilíbrio, né? Eu acho que assim, não dá pra gente ser só pelo outro, não dá pra ser também só para si. Eu acho que a busca desse equilíbrio, que é dificílimo, não estou aqui tentando mostrar a pessoa equilibrada, porque eu também sigo buscando esse equilíbrio, acho que é a chave disso daí. E nós somos templo, né? Quando a gente parte de algo realmente maior, algo espiritual, em nenhum momento o sacrifício, ele te pede realmente que você se negligencie completamente. Eu acho que assim, você pode negligenciar um dia de serviço mais intenso e que você realmente vai negligenciar suas funções, né, básicas de alimentação. Mas todos os dias de sacrifício, você acaba ofendendo o seu próprio templo. Então, até que ponto a gente deve manter nisso daí? Então, tudo na vida é equilíbrio. Inclusive, até, né, para dar uma contextualizada em termos técnicos até do que eu falei para vocês, quando a gente começa a perceber que estamos sofrendo no serviço, aí que as nossas emoções, elas vão nos sinalizar onde que a gente precisa mexer, sabe? Então, a hierarquia desses bens começa a partir daí. Então, até dando o exemplo do início, né, quando minha filha nasceu e eu precisei reajustar. É óbvio que eu comecei a ter emoções conflitantes e a gente tem essa experiência frequentemente, né? Tristeza, angústia. Então, você, mulher, que passa por isso, que acaba negligenciando o autocuidado, precisa começar a entrar em contato com isso para entender o que a sua rotina pede. Então, às vezes, a gente precisa terceirizar mesmo certas coisas, mas para isso, a gente precisa eleger o que é mais importante, né? Hoje, eu elegi mesmo que o cuidado dos meus filhos, de dar banho, de dar comida, de ensinar,
é meu. Então, na hora que eu tô atendendo, que, enfim, que tem uma pessoa que olha eles, que faz a comida, que arruma a casa, eu elegi isso como menos importante. Então, uma coisa que eu elegi como importante é essa questão da saúde mental, até para eu poder oferecer. Então, eu preciso ter o meu momento de leitura, eu preciso ter o meu momento de reset. Então, a rotina do sono deles é muito importante para mim, para que eu consiga ter aquele momento de qualidade e não pegar no celular e ficar com meu marido ou ficar sozinha. Então, muitas vezes eu percebo que as mulheres que não conseguem sair dessa linguagem de só servir é porque não conseguem hierarquizar valores. Entende? A gente não pode ter só um único valor na vida. Existem vários. E é isso que compõe o sentido do que a gente tá levando. Porque, realmente, não dá para eu servir a qualquer custo. Se eu atender, sei lá, 20 pessoas no mesmo dia, qual é o custo para mim e como que eu vou dar para as pessoas? Às vezes, quando a gente faz isso, parece que estamos agindo em função de um bem, mas estamos agindo em função de um mal. Porque se você não entrega o bem que você deseja entregar ou que você é convocada a entregar, você tá fazendo objetivamente um mal. Então, quando você dá esse limite e fala, não, ó, sei lá, eu consigo 6, 7 pacientes por dia, ou 5 pacientes, dando o meu exemplo, mas no caso, né, dos outros vocês adaptam, a gente consegue se respeitar. Então, essa invasão de limites, muitas vezes, é uma falta de clareza dos seus valores. Exatamente. E assim, atualmente eu tenho buscado entender um pouco mais sobre comunicação não violenta. Sim. E eu acho que depois de entender um pouco mais sobre isso, eu vejo como as linguagens do amor podem ajudar nisso daí também. Porque, assim, imagine como é ruim você estar ali servindo, se doando, dando tudo de si, aquele gás, e a pessoa não está, né, te correspondendo. Só que, assim, a forma com que a gente expressa esse sentimento, cobrando ou se queixando, gera outra reação também negativa. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho da gente, como é que a gente pode ser menos agressivo nessa comunicação usando as linguagens do amor? Porque acho que uma coisa tá bem ligada a outra. Tá. É bem legal esse livro, Comunicação Não Violenta, é bem interessante. E ele mostra justamente, ele dá uma formulazinha, né? De você entender qual é a sua necessidade, qual é a sua emoção, para que você dissocie isso do fato. Então, quando a gente olha para o outro com o olhar dele, a gente consegue extrair essa necessidade de afeto, de presença, né? E na hora da gente se expressar, a gente consegue fazer essa distinção. Repare, você que tem filho pequeno já percebeu, né? Quando a gente tem filhos pequenos, o Terry Bozzio é particularmente desafiador porque eles não conseguem organizar o que eles sentem e traduzir de uma forma objetiva na linguagem. A gente vai aprendendo a fazer isso com o tempo. Então, quanto mais os pais conseguem dar aos filhos essa inteligência emocional e falar, olha, isso que você tá sentindo é raiva, isso que você tá sentindo é medo, é tristeza, eles vão aprendendo a expressar. Né? Lá em casa mesmo é muito engraçado, porque quando Clary fica chateada, enfim, ela chora, ela quer abraço, a linguagem dela, né? Ela quer abraço. E assim que ela termina, ela fala, mamãe, eu fiquei chateada por isso, por aquilo. A gente criou meio que esse hábito e eu acho que é muito importante. Então, dei esse exemplo só para mostrar para vocês que não é automático. Nós que somos adultos, talvez dê essa sensação de que a gente sabe traduzir o que a gente sente. Mas a bomba de emoção que vem, às vezes a gente não sabe. Então, a comunicação, ela pode não ser violenta quando você consegue digerir a sua emoção e falar, entendi. A situação é X e eu tô sentindo X acerca de tal relação. Então, a gente só consegue cortar esse ciclo de culpa e punição quando a gente consegue separar o que somos nós e o que é o outro e o que é a circunstância. Então, toda a mecânica da comunicação não violenta, ela está em cima dessa abordagem, de você saber dissociar. Entende? Sim, perfeito. Muito bom. Acho que a gente já falou até um pouco, né, sobre o que desejamos falar agora, que é sobre a importância da fé, né, da espiritualidade, da gente desenvolver também essa vertente, né, da nossa vida, né? Nós somos mente, corpo e espírito, a gente sempre fala isso aqui, e não tem como falar de saúde em qualquer instância, nem saúde psicológica, eu acredito, se a gente negligenciar alguma dessas áreas. E queria entender como que você
como que você vê, né, a importância da fé, da espiritualidade, nesses desafios das nossas vidas, né, na maternidade, né, diante de diagnósticos também complicados, como é que você aborda isso na sua vida, né, que já entendi que tem muito disso, né, mas como que você também auxilia os seus pacientes, né, dentro dessa temática? Sim. Olha, é uma pergunta difícil, porém fácil, porque realmente, né, toca. Eu vou explicar por que que é difícil e por que que é fácil. É difícil porque, querendo ou não, a gente só pode entrar no mundo do paciente na medida em que ele nos entrega. Então, acho que com o Instagram eu atendo muitas pessoas cristãs, católicas, então isso me ajuda muito a ajudá-las, já que é um conteúdo delas. E é fácil na medida que é o que eu vivo. Então, para mim, tem 100% de liga, de encaixe. Eu acho que a psicologia, a fé e eu mesma, a minha vida pessoal, estão intrinsecamente ligadas, porque tanto a psicologia quanto a fé são respostas a uma busca muito intensa do meu coração, que é verdade de vida, coerência, sabe? Então, a maior parte das neuroses, das nossas angústias, das nossas dificuldades de amar, das nossas dificuldades de descer um pouco do salto e assumir o que nos cabe, nasce da falta de verdade de vida. Então, a fé, ela me traz isso. A fé, para mim, não é subjetivista. Pelo contrário, né? A minha jornada com a fé foi zero emoção, assim, foi muito mais racional. Em um determinado momento, a emoção veio. Depois que eu tive filho, que eu acho que veio o consolo emocional da minha fé. Mas ela foi desenvolvida completamente pelo raciocínio, né? A fé católica é muito inteligente. Quando a gente para estudar tanto de filosofia, né? Tanto de teologia, a gente vê que não é uma fé burra. E, enfim, o consolo veio depois. Então, esse é o caminho que eu ajudo os meus pacientes. Não adianta você entrar em contato com a realidade e negar. Trazendo o exemplo, né, das suas pacientes e, enfim, das minhas, de certo modo, também. E até o meu, né? Todas as vezes que eu tô empacada em uma dor, é porque, no fundo, eu não quero enxergá-la. Eu não quero ter acesso à feiura que existe ali, à minha miséria, à dificuldade própria da situação. E a gente consegue transcender, superar, melhorar, se aprimorar enquanto pessoa e aprender a amar no momento exato que a gente vê a circunstância. Então, por exemplo, filhos. Filhos, por que a gente fala que amor de mãe é o maior amor do mundo? Porque a gente só tem duas opções. Ou a gente enxerga aquela criança, ou ela vai encher o nosso saco e vai ser um estorvo na nossa vida. Então, ou a gente aprende a cuidar e amar, e a gente só consegue fazer isso olhando para ela, ou ela vai ser um estorvo. Então, muitas pessoas, elas têm os filhos como estorvo porque elas não olham para os filhos. Então, quando a gente olha para os nossos filhos, eu sempre digo, todo filho é meio adotivo, porque nasce da sua barriga e você tem que adotá-lo depois, porque, sei lá, eu esperava que a minha filhinha fosse uma sanguinhazinha, fofinha, risonha. Foi esse o imaginário que eu criei. E ela não é. Ela é uma melancólicazinha muito sensível, muito fofa, muito inteligente, muito introspectiva. Ela é diferente do que eu sonhei. Bem é diferente do que eu sonhei. Então, a gente precisa adotar esse filho. Mas para adotar, a gente tem que olhar. Então, às vezes, o problema com o nosso marido é porque a gente não olha para ele. A gente olha para o sonho de Hollywood que a gente criou dele. Né? A gente olha para a nossa profissão, para o nosso trabalho doméstico e fala, poxa, eu queria ter tal vida. Mas vem cá, a vida tá te chamando a isso aqui, então você tem que olhar. Então, esse exercício de olhar, a fé me trouxe. Eu sei que pode estar parecendo que eu tô indo pra psicologia, mas eu tô falando de fé. Porque a fé me trouxe verdade de vida. E a psicologia potencializa esse olhar. Entende? Assim, eu adoro juntar as duas coisas porque eu acho que faz todo sentido, realmente. E nos dá propósito, nos dá firmeza, essa busca do equilíbrio de melhoramento constante pessoal, eu acho que é esse caminho. Pelo menos é o que eu acredito. É o que eu acredito. E agora que assim, que a gente tá já se encaminhando para o final do episódio, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o seu projeto do Itinerário dos Afetos, que é justamente ajudar a realinhar
essa comunicação e deixar pra gente uma mensagem, né, final para as nossas queridas pessoas que estão aqui assistindo a gente, como realmente usar a linguagem do amor, usar o amor de uma forma a trazer essa sensação boa de ser amado e não essa sensação ruim de, ai, sabe, não tá dando certo, não tô recebendo o que eu quero, não tô conseguindo atingir. Quero que dê certo. A linguagem do amor é para melhorar o que ele fala lá, o tanque do amor, né? Tá com o Sim. tanque do amor cheio, a criança consegue responder melhor. Eu não li, porque existe também uma versão para casais. Eu li Eu li esse daí. eu li das Casais. crianças. Na época eu só estava focada nisso. Deixa eu domar aqui essa criança. Não veio com o manual, eu preciso de alguma coisa aqui para me guiar. E aí, Bem isso. como é isso, assim, o amor tem que trazer um sentimento bom, não um sentimento de frustração. Eu acho que talvez ter algumas ferramentas nos ajuda a seguir um caminho um pouco mais tranquilo. Sim. Vou começar com a mensagem, depois eu falo do itinerário, que eu acho que dá pra puxar da mensagem. Pois é, né? Essa questão do amor é uma coisa que eu já me debruço há muito tempo. Quando eu comecei a mexer no Instagram, a primeira vez, eu fui olhar, né? Um certo momento eu fui olhar o que eu postava, porque eu parei uma época, quando eu engravidei, e aí depois eu voltei. E eu percebi que eu falava muito de amor. E tem uma frase do venerável Fulton Sheen que se tornou a máxima desde que eu li. Eu ganhei esse livro no noivado de Vitor, 3 para casar, venerável Fulton Sheen. E ele tem uma frase que é a seguinte: nós nos tornamos naquilo em que amamos. Se amamos o que é nobre, nos tornamos nobres. Se amamos o que é vulgar, nos tornamos vulgares. Eu sou apaixonada por ele, né? Pelo Fulton Sheen. Ele é maravilhoso, de uma profundidade, assim, incrível. E depois eu fui mergulhando mesmo nesse universo do amor mesmo. E por isso que eu comecei a falar talvez tanto de maternidade, tanto para mulheres, porque eu comecei a falar dos meus amores, né? E eu percebo que o amor, ele não é um sentimento, né? Ele é uma decisão, é algo muito intencional. Às vezes a gente toma como algo instintivo, reativo, enfim, como uma resposta, como se fosse uma paixão. Inclusive, teve até um podcast, não foi com o neurologista, era neurologista? Isso. E ele falou, né, que quando tá apaixonado, que Quase patológico. é quase patológico. Exatamente, isso não é o amor. Porque o amor, ele contém muitas emoções. Tem tristeza, tem raiva, tem frustração. Só qual é a grande questão, né? Quando a gente identifica os nossos amores. A gente precisa identificar se o nosso amor, ele é digno de um amor, porque às vezes, sei lá, a gente ama a nossa própria imagem de forma desmedida. Então, talvez esse não seja um amor que você deva nutrir. A gente tem que avaliar se o nosso amor, ele é digno do amor, ou quais amores você deseja amar. Então, hoje, como eu amo meus filhos, o meu marido, de forma alguma é como eu concebi o amor. Isso foi mudando, né? Eu não sei, eu acho que você sabe, né, que meu filhinho tem síndrome de Down, e quando eu descobri quando ele nasceu, que eu vi, ninguém me falou não, eu vi, eu falei, gente, ele tem síndrome de Down. Ai, Vitor, ficou assim, né? Não esperava, ninguém esperava. E foi pós-nascimento. Foi no nascimento, aí eu vi o rostinho e aí eu pensei, né? E eu tô dando esse exemplo a respeito do amor, porque eu nunca imaginei ter um filho com síndrome de Down. Nunca. Inclusive, eu, na faculdade de psicologia, tive acesso. Então, assim, eu nunca imaginei viver essa realidade. E eu só posso amar ele como ele é verdadeiramente, aceitar todas as condições que vêm a partir disso, porque a gente passa, né? Sei lá, não, Deus me deu um filho com síndrome de Down, mas vai tirar todas as dificuldades. A gente passa pela barganha, aconteceu comigo. Mas hoje eu sinto que eu aceito ele cada vez mais como ele é. E isso só é possível porque eu elegi o tipo de amor que eu queria ter por ele, entende? Então, o amor, ele contém muitas emoções e a gente precisa usar dessas emoções para tomar uma decisão. Então, quando vem a frustração, quando vem a raiva, o ressentimento, você tem que se perguntar por que isso me frustra, sabe? O que essa frustração quer depurar no meu egoísmo? Às vezes quer depurar o conforto, a imagem de si. De alguma maneira, de muitas maneiras, Benjamin deu uma queimadinha ali na minha forma de ver a vida, porque ele tirou o sonho esperado, sabe? De uma vida
plenamente organizadinha, perfeita, sem intervenções. Eu nunca imaginei. Eu que trabalhava muito com a aba, com crianças especiais, nunca pensei em estar no lugar oposto. Nunca. Então, ele quebrou uma expectativa, mas ele trouxe um horizonte completamente novo. E eu só consigo dizer isso, assim, tranquilamente e certa do que estou falando, porque eu apontei o amor que eu queria desenvolver pelo meu filho e eu enfrentei as minhas sombras, as minhas frustrações, os meus medos, os meus egoísmos. Ali eu pude ver como o meu coração era em determinada instância e como que eu queria que ele fosse. Então, a mensagem que eu queria deixar é isso, né? Para que a gente possa amar melhor, a gente tem que estar disposto a confrontar os nossos egoísmos, porque quanto mais a gente aperta os nossos egoísmos, mais a gente ama. Então, se você está vivendo uma experiência de amor conturbada, use as emoções que você tem a respeito desse amor para conhecer esse amor e para conhecer a si mesmo, porque aí você vai ter uma experiência melhor de amar. E o itinerário dos afetos ajuda justamente nisso. O método dos pequenos passos é para que você tenha essa propriedade sobre si, para que você se torne especialista de si mesmo. E é o que eu faço na minha vida. Eu não sou pronta, eu tenho as minhas emoções, as minhas dores, as minhas dificuldades, e eu tô o tempo todo me examinando, porque eu quero ter verdade de vida, sabe? E a gente só tem se a gente tá disponível a enfrentar os nossos dragões, as nossas sombras. Muito bom, muito bom. Gostei muito do que ouvi. Eu acho que é muito isso. Gabi trouxe uma questão que é nosso compromisso aqui, né, nessa existência, é ir para frente, é melhorar. E não existe um outro caminho a não ser amar. Só que não é o amor que a gente talvez aprendeu, né, que a gente visualizou. Amar é muito próximo é muito próximo de uma outra virtude que é a caridade, a compaixão. Para conosco, né, em primeiro lugar, para que a gente se compreenda e entenda quais são as nossas linguagens de amor, né, de que forma a gente pode amar a nós mesmos, né, nas nossas escolhas, nos nossos convívios, né, enfim, a gente fala muito dessa questão de saúde aqui. E amar para frente, que foi algo que a gente falou aqui recentemente com o Edgar, que é a gente intencionalizar. A vida, ela precisa ser de propósito, né? Exatamente. Então, eu preciso ter a intenção de amar o outro, mesmo quando o outro me desagrada. Porque, às vezes, não é sobre ele, é sobre mim, que é o que você disse. O que é que aquele comportamento que me gerou tanto desconforto está dizendo sobre mim, sobre a minha expectativa? E como é que eu posso ainda, apesar disso, de um erro, talvez, de uma outra pessoa, porque as pessoas erram, né? Quando nós erramos, as pessoas erram, mas como é que eu posso, apesar disso, amar? Né? De que forma eu posso refletir, né? Esse amor que a gente tanto fala, que é o amor de Cristo, né? Que, enfim, de que forma eu posso amar para frente. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço, muito Foi ótimo o especial. nosso episódio. Tô até emocionada. Muito lindo, assim, a gente vê esse amor genuíno mesmo acontecendo. E é algo em evolução. Não existe, ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo. Amor de mãe não é instintivo, como dizem por aí. Você já olha para a criança e aquele amor arrebatador. Admiro quem teve esse amor assim tão instantâneo, mas é uma construção em como qualquer relacionamento. A gente fala muito de amor de mãe, porque eu acho que é algo muito selvagem, assim, é muito escancarado ali, aquele escarnificado mesmo ali que a gente tá vendo e é inegável. Mas todas as relações que a gente pratica com quem trabalha com a gente, subordinado ao seu chefe, todo mundo a gente pode entregar amor, a gente pode entregar o nosso melhor. E é por isso que a gente bate tanto na tecla amor aqui no podcast. Né? Estamos quase mudando o nome de Reconecta para AME. Mas é porque a gente acredita verdadeiramente no amor. A gente pode mudar a realidade. E não é amar só por amar, é porque Cristo diz que a gente precisa amar o outro e eu acho que a gente tem que buscar esse amor. Mas é claro que a gente não vai se agradar com tudo, ninguém vai ter empatia e vai ter afinidade com todo mundo. Você não precisa, não é isso. Você precisa realmente respeitar todo mundo e tratar com amorosidade todo mundo de uma forma agradável, porque acho que a gente cria uma realidade
melhor. Inclusive, ai, desculpa, mas é só porque veio muito na minha cabeça pra dizer isso, que a gente se realiza enquanto ama. Então, se você ama muito o seu trabalho, então, não é à toa que a gente se realiza enquanto ama. Então, a gente precisa, talvez, deslocar e não amar só o que é fácil amar, mas escolher amar o que a vida nos traz e que, às vezes, é difícil. Porque Então, o amor acho que realiza. às vezes quando a gente se separa, assim, daquela situação e tenta olhar por cima, você consegue ver com mais clareza, Sim. né? Acho que às vezes as coisas acontecem um pouco melhor. E é isso, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui. Para mim, te conhecer foi algo que foi um presente mesmo. Não. Conversei com a Natália e falei, Nath, eu tô pensando em chamar a Jéssica, Nath é diretora da escola da minha filha, tô pensando em chamar a Jéssica pra gente conversar. Ela, você vai adorar, Gabi, vai ser ótimo. E realmente foi maravilhoso. Jéssica é essa pessoa que tem esse coração realmente aberto e a gente consegue perceber o seu desejo genuíno de evoluir, de entregar o seu melhor, não só na sua família, mas entrega muito também. Jéssica tem um grupo de mulheres em que ela entrega, que ela aprende, porque a gente está aprendendo o tempo todo, Sim. Ninguém aqui é dono da verdade. Com certeza. E isso é muito bonito você se dispor, porque tudo nesse mundo é tempo, né? Tempo acho que talvez seja o nosso bem, assim, muito valioso. A gente não tem nem como calcular o valor do tempo de uma pessoa. E quando aquela pessoa se dedica a criar um grupo, ler, conhecer e dividir, isso realmente é muito bonito. Então, espero que vocês tenham aproveitado esse episódio. Não deixem de curtir, de compartilhar, dividir com quem você ama, com quem você não ama tanto, para começar a amar, também é importante. Vai ter aqui na descrição desse vídeo as nossas redes sociais, não deixe de acompanhar. Procure saber mais sobre o itinerário dos afetos e não perca o próximo episódio.